Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estou conferindo aqui. Deixa eu ver se o som, vocês estão me ouvindo. Acredito que está tudo certo. Bom dia, então, para poder iniciar. Antes eu vou dar alguns avisos, como de praxe. Então, lembrando que as atividades do Centro Espírita Divino Mestre, as atividades presenciais, elas permanecem suspensas por tempo indeterminado. Ontem nós tivemos uma nova reunião do Conselho Diretor e essa decisão ela permanece de que as atividades prosseguem suspensas, as atividades presenciais prosseguem suspensas por tempo indeterminado. Então, nós continuamos com as transmissões online, com atendimento fraterno por telefone, os cursos, a atividade espírita infantil, mocidade, elas também estão acontecendo online. Também, lembrando que quem quiser conversar com o atendente fraterno, basta que envie o seu nome e o seu telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org e assim que for possível, o atendente irá entrar em contato. Lembrando também da campanha Acolha uma Família, que está auxiliando mais de 100 famílias, já foram mais de 1.000 cestas doadas, e para que o projeto BMCare possa continuar auxiliando essas famílias, é necessário que as doações sejam feitas. Então, quem puder estar auxiliando com a sua doação, leve até a Obra Social Célio Lemos, às segundas, às quartas ou às sextas, que no prédio do projeto BMCare sempre terá uma voluntária para poder estar recebendo a sua doação das 9 ao meio-dia. Se você tiver dúvida, se você não puder levar qualquer questão relacionada à campanha, você pode estar conversando com a Iris, que ela vai tirar suas dúvidas, vai te ajudar para que você possa estar fazendo a sua doação, compreender como que esse trabalho ele é feito. Então, o WhatsApp da Iris é o 981630807. Também lembrando que nós temos um grupo público, ele é público, porém, somente quem pode fazer postagens nesse grupo são os administradores. E nós somente postamos as atividades do Divino Mestre. Então, quem ainda não está nesse grupo e quer entrar, basta apontar a câmera do seu celular, do seu smartphone, para essa tela que está aparecendo, que ela já vai direcionar você para o grupo do WhatsApp. Ou então também, você pode clicar no link, vou pôr o link nos comentários, aí você clica e já é direcionado para esse grupo de WhatsApp, e assim você vai ficar sabendo do que está acontecendo, das últimas novidades do Centro Espírita Divino Mestre. Bem, eu estou com pequenos problemas aqui de técnicos, que eu não vou nem ficar explicando para vocês, mas a única coisa que eu vou explicar é que hoje quem está ao vivo sou eu e a palestra ela foi gravada pelo Flávio. Então, eu daqui a pouco vou pôr a gravação.
Então, já de antemão aviso que se der algum problema, eu vou ter que fechar essa transmissão e abrir uma nova. Eu aviso porque, de repente, se isso acontece, começa a ficar mandando um monte de mensagem no meu WhatsApp e eu vou admitir que eu fico um pouco nervosa, porque eu estou aqui, né, procurando abrir uma outra transmissão e as mensagens estão chegando. Então, podem ficar calmos que se acontecer alguma coisa, eu estou reiniciando, abrindo um outro programa para poder rodar a gravação que o Flávio fez. Tudo bem? Bem, então vamos fazer a prece para que eu possa colocar a gravação. E também é o seguinte, se vocês tiverem dúvidas, comentários, vocês podem colocar. Se eu tiver condições de responder alguma questão no final, daí eu só tenho como no final falar sobre as questões que vocês levantarem. Porque se eu tirar a gravação no meio, pode ser que quando eu vá apertar novamente para ela poder ser transmitida, ela retorne do início. Então, não dá certo eu ficar parando, tá bom? Mas vocês podem fazer comentário, pode pôr pergunta, que daí no final a gente vai vendo, vamos conversando sobre o assunto. Que o assunto de hoje é a infância. Então vamos, todos os recados dados, dei bastante tempo para todo mundo chegar, porque também vou explicar, hoje eu não sabia se eu ia transmitir por esse programa, se eu ia abrir outro, então eu nem disparei a mensagem que geralmente eu disparo, porque eu teria que abrir um outro link para transmissão, e é bem complicado e tal, então eu fiquei trabalhando nisso e decidi ir na tentativa, né, fazer por aqui, tá bom? Então, eu dei bastante tempo, já tem 10 minutos que eu iniciei a live, já deu tempo do pessoal chegar. Então vamos agradecendo a Deus por mais um dia, que mesmo distantes fisicamente, estamos unidos num só coração, numa só mente. Agradecemos ao amparo, à inspiração divina, agradecemos aos espíritos amigos que acompanham a cada um de nós, ao nosso trabalho. Pedimos a Deus que envolva cada um de nós, os que estão à nossa volta, o nosso planeta, em fluidos e vibrações de amor, de paz, de serenidade, nos auxilie a compreender o que ainda não compreendemos, e que no dia de hoje nós possamos exercer a nossa cidadania com a forte consciência de que nós exercemos a cidadania pensando não somente em nós, mas no coletivo. E que nós possamos hoje fazermos as nossas escolhas voltadas para o bem do coletivo. Que assim seja. Então, vamos lá. Aguardem só um instante que eu tenho que compartilhar a tela. Vamos lá. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa manhã de domingo. O tema nosso é sobre, a gente vai falar sobre a infância hoje, e é um tema bem gostoso de fazer. Afinal de contas, todo mundo sabe o que é infância, todo mundo já foi criança, a gente vai falar um pouquinho disso. E todo mundo conhece uma criança, convive com alguma, então eu acho que vai ser bastante interessante a nossa conversa hoje. E para começar, não podia ser diferente, criança lembra diversão, de diversão lembra música, e eu quero começar com uma música que, principalmente, ela vai nortear todo o nosso trabalho hoje, né? Dessa música a gente vai tirar muita coisa e frases e pedacinhos bem importantes para que a gente possa discutir juntos. Então a música se chama Luz Interior. Vamos lá começar então. Todo mundo foi criança, ser tão frágil, sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior.
interior, compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito um grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o evangelho plantado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do mestre que aconselha a semelhança com a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora? E aí, pessoal? Deixa eu colocar o violão do lado aqui. E aí a gente vai pegar alguns pontos dessa música e com isso a gente vai desenvolver todo o tema da infância. E quais os pontos que eu trouxe para a gente discutir juntos, né? Discutir é modo de dizer, né? Infelizmente hoje a gente não tem muita interação por estarmos online, mas vamos lá. Todo mundo foi criança. Bom, já falei isso no começo, né? Todo mundo foi criança, e é verdade. Ninguém aqui chegou ao mundo já como adulto, todo mundo passou pela fase inicial de bebê, cresceu, aprendeu um monte de coisa e estamos aqui hoje. E esse ponto é bastante importante, a gente vai entender por quê. Por que que eu preciso me tornar uma criança, né? O Livro dos Espíritos fala bastante disso e a gente vai aprender junto aqui um pouquinho também. Ser tão frágil, sonhador. A criança é um serzinho frágil, né? O bebê, né? O bebê humano, ele talvez seja um das crianças, dos bebês mais frágeis que tem na natureza, né? A maioria dos bichos que a gente vê por aí, pouco tempo, os bebês já estão aptos a fazer o que precisam, já estão quase independentes, né? Mas nós não, nós somos frágeis por mais tempo, nós temos sonhos, ainda temos, mas a criança sonha mais, a criança imagina mais, né? A vida se procede por etapas e a infância é uma dessas etapas. A vida tem várias etapas. A gente vai falar um pouquinho da etapa da infância e, de novo, a gente vai comentar por que ela é tão importante, por que devemos ter tanto cuidado e tanto carinho para essa fase e por que devemos cuidar tão bem dos nossos pequenos. Toda criança necessita ser amada. A criança vem para aprender. E aprender num ambiente de amor é muito mais fácil. Então, essa é a necessidade que nós temos de amar as nossas crianças, ou amar as crianças que estão próximas da gente, mesmo que não sejam nossas, para que ela possa ter um apoio e uma forma de crescer de forma saudável. Com o evangelho plantado no peito, os pais, principalmente, responsáveis por essa educação que traga o Cristo para dentro de casa, para dentro do coração das crianças. E a gente precisa lembrar, né, que para que a gente possa entregar isso para as nossas crianças, a gente precisa ter isso dentro da gente também, dentro de nós também. Mas a importância do evangelho no peito de cada um de nós, no peito da criança que convivemos também. E da criança que somos, né? Lembrando dessa pureza da criança, e a gente vai entender por que da necessidade da pureza da criança e por que a gente fala que a criança, da pureza da criança, mesmo ela sendo, a gente vai ver melhor depois, um espírito
já bem longevo, que já teve outras vidas, já fez outras coisas. Mas a pureza da criança, ela tem um significado, ela é importante, a gente vai entender por quê. Mas, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho das crianças. E tem uns pontos interessantes, eu tirei do livro Nossos Filhos São Espíritos, e o Hermínio Miranda, ele comenta de uma forma bastante interessante, e ele fala o seguinte, bom, aqui está a nossa criança, né, dormindo, quietinha, lindeza, como todas são. Mas tem um probleminha, né? Criança não vem com manual de instruções. Não tem um pedacinho que fala como abrir o pacote, não tem instrução de funcionamento, não tem certificado de garantia, você não pode reclamar do fabricante, o fabricante do corpo fomos nós mesmos, né? Do espírito é Deus, então reclamar com Deus é meio perda de tempo, né? Deus sabe o que faz, sempre. Então, ele também não tem certificado de garantia, não tem nota fiscal, não tem para quem reclamar, não tem atendimento ao consumidor, tem oração. É uma forma não da gente reclamar, da gente pedir orientações, isso é importante, né? Mas não tem um balcão de informações que a gente possa simplesmente chegar e falar, olha, está com problema aqui, o que eu faço, né? É a nota fiscal que eu falei agora, né? Mas tudo isso, pessoal, com o tempo, vai se resolvendo. Devagarinho a gente vai entendendo como é que é o funcionamento da nossa criança, como é que ela se comporta, a gente vai entendendo quando que ela gosta de dormir, a gente começa a perceber as tendências dela, a gente acerta a medicação, acerta o médico, então aquelas crises que às vezes dava, a gente vai se acertando, vai melhorando. Quando a gente consegue entender o que ela gosta, o que ela não gosta de comer, com certeza ela não vai gostar de comer daquilo que a gente acha que ela tem que comer, do mesmo jeito que a gente não gostava e às vezes não gosta até hoje. Mas isso também a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a educá-la, vai aprendendo a dar uma verdurinha que ela não quer, mas fazendo um esforcinho para que ela aprenda, porque é importante. A gente depois vai escolher os livros que ela vai ler, onde que ela vai estudar, como que ela vai se desenvolver. Mas de verdade, pessoal, essa é a parte fácil, né? É fácil você escolher um médico. Lógico, tem crianças que têm alguns problemas a mais, uma alergia, uma doença, então as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, mas no geral as coisas se acomodam com o tempo, a gente aprende. Então, é a parte fácil, mas é somente uma parte do problema. Porque quando o problema de verdade é quando a gente enfrenta outras situações, outros tipos de situações. Por que meu filho às vezes é temperamental, é apático, não quer aprender, não quer estudar? Ele é pacífico, é agitado, é mal-humorado? Por que ele gosta de uma coisa ou não? Ele é alegre, né? Ou ele é mais ranzinza, briga mais, fica mais triste? Por que ele gosta de matemática, né, quando já é mais velho? O outro gosta de português. Aqui, né, nós temos alguns exemplos, né, o menininho mais apático, mais desanimado, o outro mais alegre, e a ranzinza, né, cara fechada, pico. Por que, gente? Por que isso acontece? Como que a gente consegue entender o porquê cada criança é de um jeito? Como é que a gente sabe que qualquer criança, como cada criança funciona? E isso às vezes nos dá medo. Isso às vezes nos trava, isso às vezes fala, o que eu faço? Por que meus filhos são diferentes? Por que uma coisa funciona com um e não funciona com o outro? É muito comum a gente ver pessoas falando, poxa vida, eu eduquei meus filhos da mesma forma, do mesmo jeitinho. Um é uma belezinha, o outro, ai meu Deus, não aguento. Justamente por isso, né? Porque cada filho nosso tem uma característica. Cada filho nosso é de um jeito. E cada filho nosso precisa de uma educação específica para ele. Porque senão não vai funcionar mesmo. Se um filho é mais meigo, eu não preciso ser tão enérgico com ele às vezes. Mas se o filho é mais desobediente, né? Não é fácil obedecer, você precisa falar mais, você tem que dar mais atenção, você tem que dar mais energia na educação para ele. Então, é importante que a gente lembre disso. Não desesperar, não se assustar. As coisas vão se acertando até nisso. Você vai aprender a conhecer seu filho e tudo isso, uma hora se acomoda. Mais cedo
ou mais tarde. Só que aí, no mesmo capítulo do livro do Nossos Filhos São Espírito, o Emílio, ele lembra com muita sabedoria, fala que nós precisamos de desaprender algumas coisas. E o que ele dá de exemplo para isso? É muito comum que a gente ouça as frases em casa do tipo: Antônio herdou o gosto pelas artes da tia, Marquinho puxou o jeito enérgico da mãe, Mônica herdou a inteligência do pai e a Maria puxou o temperamento da avó. E o que ele fala com relação a isso? A criança não herda características psicológicas dos pais. Não herda inteligência, então pais muito inteligentes podem ter filhos medíocres, né? E pais com poucos dons de inteligência, vamos dizer assim, ter filhos maravilhosos nesse quesito, né? Às vezes, os dotes artísticos também são perfis psicológicos que a pessoa não herda isso do pai ou da mãe, assim como o temperamento. Então, pessoas muito pacíficas, às vezes, têm filhos super turbulentos, super agitados, e o contrário também. Gêmeos, a gente vê isso em gêmeos com temperamentos completamente diferentes. Os pais sempre produzem o corpo físico dos filhos. E todas as leis da genética que a gente estudou lá atrás existem, são válidas e prevalecem. Mas somente isso. Toda a parte física, os filhos vão herdar dos pais. Isso é ciência. Mas não o espírito que é o filho. Então, os pais são muito importantes, vão ajudar a formar o corpo da criança. O espírito é alguém que foi criado por Deus, ele não foi criado somente para aquele corpo, especificamente para aquele corpo, ele foi criado anteriormente, há muitos e muitos anos. E reencarna agora com vocês no corpo que ele está hoje, com as características psicológicas que ele traz e que ele tem. E a gente precisa muito lembrar disso sempre. E aí, também no mesmo filho, uma frase que eu quis destacar: cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. Somente características físicas são geneticamente transmissíveis. Cor da pele, dos olhos, dos cabelos, tendências a essa ou aquela conformação física, predisposição a essa ou aquela enfermidade. Percebam que predisposição, né? Porque é o corpo que traz isso, é o corpo que nos dá isso. Ou uma saúde mais estável, traços fisionômicos e coisas dessa ordem. É isso que a gente vai transmitir no momento da concepção para os nossos filhos. Todo o resto é aprendizado dele e são características psicológicas dele. É óbvio, a gente vai entender isso melhor, que eu influencio esse desenvolvimento, eu influencio essa formação dos nossos filhos, mas é uma influência. Ele não puxa o nosso temperamento. O temperamento é dele. Então, o que a gente precisa aprender, então? O espírito que vai animar o corpo do nosso filho não é um espírito novinho, né? Ele tem passado, ele já foi várias coisas. Ele pode ter sido um bandido, mas ele pode ter sido um mestre. Ele já foi homem, já foi mulher. Ele evoluiu desde sempre, né? Ele foi, de alguma forma, um homem da caverna, em qualquer planeta que ele tenha feito essa parte da evolução. Ou seja, ele traz vivências, ele traz experiências, e eles vêm aqui para reviver, não somente para viver. Então, eles estão não somente nascendo agora, eles estão renascendo. E isso é muito importante que a gente se lembre. É muito importante que os nossos filhos, lembrar que os nossos filhos, assim como nós, são seres humanos que já viveram antes. Tudo é continuidade, etapas que se sucedem em ciclos alternados aqui e além. Ou seja, são ciclos de aprendizado aqui na Terra e no mundo espiritual. E nesse vai e vem, daqui para lá, de lá para cá, a gente vai aprendendo e se desenvolvendo. E a infância é super importante para isso. Então, nós costumamos dizer que o nosso filho é um espírito imortal, reencarnante, reiniciando o seu aprendizado no mundo, ou seja, ele veio para continuar experiências, aprender coisas novas, mas reiniciando seu aprendizado no mundo. Obviamente, em processo de evolução, como todos nós, recapitulando experiências,
e o ser integral. Traz tendências do passado e potencialidades naturais. Isso é muito importante porque cabe a nós entendermos e percebermos as tendências que nosso filho traz do passado, para que possamos incentivá-las ou corrigi-las, de acordo com se elas são boas tendências, para que eu possa incentivá-las, ou más tendências, para que eu deva começar a segurá-las, cortá-las e educá-las de forma diferente, mudar essa índole que meu filho tem, às vezes não muito boa. E responsável, obviamente, pela construção do seu conhecimento através de tudo que ele vem, que ele traz e tudo que ele vai receber de todo mundo quando ele reencarna, principalmente da família e depois dos amigos e todo mundo que ele vem a conhecer na vida. Continuando com o que precisamos aprender, para terminar essa parte do livro Nossos Filhos São Espíritos, essa frase é muito boa, é um jeito que ele fala muito interessante, né? Deixe-me, pois, dizer-lhe para ajudar a armar o esquema de como cuidar do seu bebê. Armar o esquema de como cuidar do seu bebê. Ele é um espírito adulto, inteligente e experimentado, aprisionado num corpinho físico que ainda não lhe proporciona as condições mínimas de que precisa para expressar todo o seu potencial. Isso é muito importante. Se ele viesse com todo o seu potencial de inteligência, ia ser mais difícil, às vezes, amá-lo, porque ele teria atitudes que a gente não esperava de um bebê. É a sabedoria divina agindo aqui, sempre. Isso se dará com o tempo. O quê? Que ele venha expressar todo o seu potencial. Como você poderá observar, à medida que a criança vai crescendo e se revelando como realmente é. E ela vai se revelando desde muito cedo. No choro de bebê um pouco mais ranzinza, nos gostos que ele já tem de uma comida ou outra, é a observação do seu filho, que vai permitir que você, pouco a pouco, conheça cada vez mais, pouco a pouco, incentive aquilo que ele tem de bom e, pouco a pouco, segure as más tendências que, com certeza, todos nós temos e nossos filhos também têm, por mais lindinhos que eles sejam, por mais fofinhos que eles nos pareçam. E eles são fofinhos, eles são lindinhos, mas eles são espíritos que também precisam de nosso apoio para poder crescer como homens de bem. E aí a gente vai entrar nos itens que eu comentei da música, né? Então a gente vai começar com Todo Mundo Foi Criança. E aí eu peguei a questão 383 do Livro dos Espíritos, que fala: qual para este espírito, o espírito, né, a utilidade de passar pelo estado da infância, de infância? E os espíritos respondem: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então aqui os espíritos já nos lembram novamente, né? Primeiro que ele precisa desse período para se aperfeiçoar, porque ele é mais acessível a tudo que recebe, a todos os ensinamentos, a tudo aquilo que ele recebe. Então, é um período importante para que ele possa aprender, e a família é importante aqui para que ele possa aprender as coisas melhores que a família pode oferecer. E aí eu repito, da importância da gente também se melhorar para que possamos oferecer para as nossas crianças algo melhor do que aquilo que até a gente recebeu. Continuando, Todo Mundo Foi Criança. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Ou seja, o espírito que vem naquela criança é tão desenvolvido quanto um adulto? Pode até ser mais, se mais progrediu. A gente não falou que ele é um espírito antigo, ele é um espírito que já teve outras encarnações, então ele pode ser mais desenvolvido que o de um adulto. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Ou seja, apesar de ser um espírito adulto, o corpinho do bebê não permite que ele se manifeste como ele se manifestará depois de crescer. Obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Ou seja, a criança, ela se mostra a partir do momento que o corpo dela permite que ela se expresse da forma como ela é de verdade. E aí no livro Consolador, ainda no tema de Todo Mundo Foi Criança,
Emmanuel fala o seguinte, na pergunta 109, é perguntado para ele: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Percebam que, pessoal, quando a gente fala de infância, a gente acaba falando muito de educação também, porque as coisas estão muito amarradas. Porque se a criança vem como criança, é para que alguém a ensine, para que alguém a auxilie. E por isso que a gente reforça tanto esse tipo de consideração. Então, vamos lá. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica, ou seja, o espírito ainda está não está tão integrado à matéria orgânica, tornando-se assim mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer um novo caminho. A criança não tem que evoluir, como nós também. Esse é o período que ela consegue receber mais informações para que ela possa domar as suas más inclinações e reforçar de novo, falando a mesma coisa, mas a gente vai falar direto disso, reforçar que ela precisa receber ensinamentos que façam com que ela progrida. E todo mundo conhece, a própria Emmanuel fala isso, né? Que esse limite da infância, né, se dá aos 7 anos. O que a gente tem percebido ultimamente é que esse período infantil ele tem se encurtado um pouquinho, né? Antigamente, crianças nasciam tudo enroladinha, tudo, né, amarradinho, olhinho fechado, demorava para abrir o olho. E hoje não, as crianças já abrem, já nascem de olho aberto, já procuram coisas, já tem um outro tipo de ação quando nascem. A gente tem alguns relatos, até na revista Espírita, né, onde Kardec pergunta da questão do período da infância em outros planetas mais evoluídos. Ele fala que sim, a infância é um período menor, porque o espírito não precisa mais daquele período todo, como a gente tem hoje, no período infantil. Isso vai acontecer conosco também. E a minha visão, a minha opinião, né, deixar bem claro que é a minha opinião, que esse período já está se encurtando. A infância está diminuindo e é algo natural frente à evolução que a gente está devagarinho, né, conquistando e devagarinho chegando lá. Então, todo mundo foi criança, porque é importante, precisamos disso e a criança precisa disso para poder ter a chance, né, de aprender mais coisas no período infantil para continuar na sua caminhada. E aí tem a questão 385, né, que pergunta o seguinte: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então vai chegar um momento, mais ou menos ali na adolescência, que o espírito vai tomar posse do corpo definitivamente, né? E por isso que ele precisa antes ser tão frágil, ser sonhador, ser aquela coisinha que a gente precisa cuidar, que a gente quer cuidar. E essa inocência, ela esconde sim os maus pendores dessa criança, esconde as más ações que ele já fez. Por quê? Para que a nossa severidade para com esse espírito não seja tão grande. Porque se a gente conhecesse tudo que aquele espírito fez, e às vezes pode ter feito coisas que a gente não gostou, quando ele fez às vezes conosco mesmo, seríamos mais severos com eles. Não daríamos a eles as oportunidades que ele merece, as oportunidades que ele precisa. Mas isso não significa que ele é um espírito superior só porque ele aparenta essa inocência. Pode não ser. Pode ser um espírito que precisa muito mais da gente, mas também pode ser um espírito já mais evoluído. E aí, isso não importa nesse momento. O importa é que ele é nosso filho, ele precisa da nossa ajuda e ele precisa da nossa educação. E essa inocência que ele aparenta ajuda a gente a ter mais amor e mais afeto para com ele. A fragilidade, né? Então a gente já falou um pouquinho da inocência e agora da fragilidade. A fragilidade nos aproxima, faz com que queiramos cuidar dele. Suscita muito cuidado. É a sabedoria de Deus fazendo com que a gente se aproxime das nossas crianças, aproxime dos nossos filhos, para cuidar cada vez mais deles. E aí, quando ele vai se desenvolvendo e mostrando quem ele é, a gente já cuidou, já ensinou,
E tudo isso vai se amenizando se a gente souber levar e se a gente souber educar essa criança. E tem um ponto bastante interessante também, que é do aperfeiçoamento. Nós viemos aqui para aprender. Então, essa é uma outra utilidade da infância. Os espíritos nessa fase, então, são mais brandos e acessíveis aos conselhos que lhes são dados. Então, eles estão mais abertos a aprender com quem quer lhes ensinar. Com isso, eles conseguem reformar quem eles são, reprimir defeitos. O espírito é uma esponjinha, né? A criança é uma esponjinha. Tudo que a gente fala, ele aprende, ele guarda, ele sabe o que a gente está falando, ele entende o que a gente está falando, e é a forma que a gente tem de moldar a personalidade dele. Não que a gente vai criar uma personalidade completamente nova, ele já tem uma personalidade, mas a gente consegue moldar essa personalidade à medida que a gente vai direcionando melhor as coisas que ele é, né? E melhorando aqueles pontinhos que são necessários. E aí, para a gente terminar essa parte do Sertão Frágil Sonhador, peguei mais uma partezinha também do Livro dos Espíritos que fala: assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Importância da infância para todos nós. A vida se procede por etapas. E aí eu coloquei a questão 380, que fala o seguinte, cita o seguinte: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criancinha pensa como uma criança ou como adulto? Interessante essa pergunta, né? Vamos lá. Não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito. Ou seja, por mais que o espírito seja evoluído, os órgãos não permitem que ele se exprima e que ele demonstre toda a sua inteligência, né, naquele momento. Então, a perturbação que a encarnação produz no espírito não cessa de súbito. Gradualmente ela se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E aí ele vai se mostrando assim como é. Toda criança necessita ser amada. Mais uma partezinha da nossa música. E o que os espíritos falam sobre isso? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mistério. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com cuidados que lhes são indispensáveis? Então, toda criança necessita de amparo, de amor. E, segundo os espíritos, o choro ajuda a gente a, de novo, né, cuidar melhor, se preocupar mais, acariciar, acalentar e cuidar dessa nossa criança. Importantíssimo, o evangelho plantado no peito é um novo alvorecer. Sem o ensino evangélico, o ensino do Cristo, a gente não consegue evoluir de verdade, a gente precisa dele, né? E na questão 110 do Consolador, tem a seguinte questão, né? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Eu acredito que vocês já saibam. A melhor escola é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça, e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos, para a nova era da humanidade. E aí nós estamos falando de lares cristãos na acepção da palavra. Não é porque a gente acredita em Cristo da boca para fora, mas da atitude cristã, da forma de agir cristã, pensando sempre naquilo que Jesus fazia e que pediu para que fizéssemos e nos orientou a fazer. Então, a educação cristã no lar, levar a criança na aula de religião, na evangelização infantil, no caso nosso do espiritismo, tem outras religiões que têm
as catequeses e assim por diante, mas ter isso como uma premissa para as nossas famílias e fazer com que esse ensinamento realmente penetre na nossa família e seja balizador e guia das nossas ações. E ainda continuando no Evangelho, o capítulo 14, na Instrução dos Espíritos, tem o item a gratidão e os laços de família. E aí, qual é o texto que eu puxei aqui? Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Façam como o bom jardineiro, que corta os brotos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Ou seja, cada defeitinho que a gente percebe, a gente precisa ensinar, tentar transformar. É isso que é o evangelho plantado no peito, para que a criança também tenha um novo alvorecer, que a criança seja uma pessoa diferente do que ela foi antes. E aí eu vou trazer mais uma musiquinha que nos ajuda a entender a importância disso tudo. Pense no futuro. Enquanto não se planta o bem, o tempo passar, o homem será o que de sua infância se faça. Eduque a criança no caminho do amor que condiz, e terás uma sociedade mais humana, mais feliz. Pense nisso e mova a sua mão. Sinta o início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada. E mesmo com as dificuldades futuras, será uma criança esclarecida e segura, e ao crescer um cidadão, bons hábitos formados, e amor no coração, e amor no coração. Pense nisso e mova a sua mão. Sinta início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada. Transformada. Começa com a criança, né? Transformando a criança, a gente vai transformar os adultos, porque eles vão se tornar adultos melhores do que eles já foram um dia, com esse ensino que a gente dá desde pequeno. E a gente vai começar a falar um pouquinho, então, agora da criança e a família, né? Como se a gente não tivesse falado disso já, né? É difícil falar da criança sem falar da família. E eu peguei do livro Espírito da Verdade um tópico da Anália Franco, que ela traz coisas bastante interessantes para a gente, né? Ela fala o seguinte: ser previdente aparando-lhe, né? Amparando-lhe, não é? Aparando-lhe os caprichos, ou seja, aparando os caprichos da criança. Ergue a voz no corretivo às reflexões e aos anseios imoderados que o visitam, se queres fazer dele um homem de bem. Ou seja, eu preciso sim erguer a voz algumas vezes, para corrigir tudo aquilo que ele traz de reflexão, anseios imoderados que não são pertinentes nem à idade dele, e muito menos a um convívio cristão, a gente falou disso já, ou seja, a uma boa conduta em casa e na vida dele. Então, eu preciso fazer isso se eu quiser fazer dele um homem. Dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Eu adoro essa frase. Dosar o sal da energia, né, que o sal às vezes machuca um pouquinho, né, incomoda,
E o mel da brandura, ou seja brando quando você educa, mas seja enérgico, porque a educação é importante. Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. Equilíbrio. E nem sempre a gente consegue bem ter esse equilíbrio, mas é importante. Precisamos buscar este equilíbrio, ok? Ainda no Criança em Família, e eu gosto também dessa frase aqui, né? A hora de estabelecer a ordem é antes de entrar a desordem. Porque, pessoal, é muito mais complicado você esperar a criança se revelar por completo, com todas as suas manias, com todas as suas vaidades, com toda a sua carga psicológica que ela veio, do jeito que ela era numa encarnação anterior, para a partir daí você começar uma corrigenda, você começar uma educação, né? Melhor palavra melhor aqui, educação. Ao passo que se você, antes que tudo isso se avolume, antes que tudo isso venha à tona, você passa a educar essa criança dia a dia, a cada pequeno detalhe que ela mostra, a cada pequeno problema que ela traz, e você educa, ensina, põe de castigo, faz perder alguma coisa que ela gosta, são formas que a criança tem de aprender. Se você faz isso desde pequeno, as coisas são mais simples. É notório quando a gente vê, quando a gente acompanha uma criança há muito tempo, como ela tem a sua personalidade. E aquelas coisinhas que a gente sabe que ela precisa esquecer, ela precisa aprender outras no local, leva tempo. Você tem que insistir. Arruma tal coisa, faz tal coisa, não esquece a atividade. Coisinhas pequenas que vão ajudá-la, desde criança, a ter uma índole diferente, a ter um comportamento diferente. Se eu faço desde cedo, é muito mais fácil. Então, antes da desordem, eu preciso estabelecer a ordem. E no Evangelho, capítulo 14, os Espíritos nos lembram, né? A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Por que nossos filhos não são imperfeitos? Porque são espíritos que já viveram muito, assim como nós, acertaram muito, assim como nós já erraram também, estão aqui para reiniciar o seu aprendizado. E precisamos, e somos nós, né, que somos os responsáveis, nós, a família, os adultos, responsáveis pela educação dessa criança. Então a tarefa não é difícil, mas precisa de dedicação, precisa de estar junto e precisa estar próximo, sempre para que ele possa, para que isso possa funcionar de uma maneira tranquila. E a gente vai trazer então algumas pequenas orientações, né, que podem ajudar a gente nesse processo de educação das nossas crianças, né? O primeiro deles é cuidado sem policiamento neurótico. Bom, a gente precisa ter cuidado com os nossos pequenos, mas sem ter aquela neurose de controlar cada pequeno movimento dele. Mas a gente precisa muito filtrar tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que chega até ele. Ele não precisa de ver certos conteúdos em televisão, ouvir certas coisas que às vezes até a gente fala em casa. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, tudo aquilo que chega até ele. Regras e limites. Bom, óbvio, né? Se a gente quer educar, a gente precisa de regras, a gente precisa de limites. Essas regras precisam ser justas, precisam ser cumpridas tanto por eles quanto por nós. Se os limites são dados e eles são extrapolados, eu preciso saber o que a minha regra diz quando isso acontece e cumprir tudo isso, né? Cuidado com os estímulos. A criança, pessoal, ela absorve muita coisa, tudo que chega até ela. E a gente tem que tomar cuidado com o tipo de coisas que ela vê, que ela ouve, coisas que a gente fala em casa, coisas que a gente vê em casa, programas que às vezes a gente está vendo, sei lá, a gente nem prestando atenção, mas tem coisas ali que não cabe para uma criança. A gente tem que lembrar também que, como espíritos milenares que elas são, às vezes uma coisinha que ela vê pode estimular um perfil da personalidade dela
que a gente preferia que não viesse à tona, ou que se viesse à tona, com uma outra orientação. Então, nós temos que tomar muito cuidado e ser muito responsáveis por isso. Exemplo, a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelo aquilo que eu falo. O faz o que eu mando e não faz o que eu faço não funciona. A criança vai te questionar. Então, se você chega para a criança e fala com ela, não grita comigo, não quero que você grite comigo, e eu estou gritando, qual que está certo? Eu pedi para ela não gritar comigo, o fato de eu gritar com ela para que ela me obedeça. É difícil, mas a gente precisa buscar fazer diferente se a gente quiser ter um resultado melhor. Valorizar o trabalho, né? Qualquer coisinha que ela faça, ela é importante que isso seja valorizado, porque isso vai ser importante no dia a dia dela. A importância que ela tem que dar para as atividades que ela faz, as tarefas que ela tem em casa, não falar, poxa vida, não aguento mais o meu trabalho. Tudo bem, a gente pode não aguentar, mas tomar cuidado com esse tipo de expressão, que às vezes mostra para a criança que talvez o trabalho não seja tão bom. Não é para ser falso com a criança, mas tentar mostrar para ela um lado diferente da vida. Isso é importante. É importante. O trabalho ele vai ser sempre abençoado, ele é necessário, a gente precisa se acostumar com isso. Vícios e maus hábitos é um pouco disso também. A gente preocupa muito com os vícios lícitos, como bebida, cigarro, os vícios ilícitos, como drogas. Então, procurar, no começo, evitar que ela até tenha contato com isso e depois começar a explicar, mostrar o porquê não ter esses vícios e por que é importante ficar longe dela. Alegria e bom humor. Poxa vida, pessoal, a vida é tão melhor com alegria e bom humor, é tão melhor você conviver com pessoas alegres, e a gente não vai estar sempre alegre, eu sei disso, mas buscarmos coisas alegres na vida e mostrar para as nossas crianças que a vida pode ser alegre, mesmo em momentos às vezes mais difíceis, sempre, de novo, com o apoio da família. E conhecer profundamente os nossos filhos. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, entender quem eles são desde o começo, saber com quem eles andam, saber o que eles veem, saber o que eles assistem na TV, que jogos que eles jogam. E para isso, a gente tem que estar junto. Para isso, a gente tem que estar ao lado dos nossos filhos, sempre, a maior parte do tempo. E aí, para a gente terminar essa nossa conversa de hoje, eu queria contar uma historinha bem legal, sobre pais e filhos. É o colhedor de risos, perdão. E essa história fala mais ou menos assim. Há muitos anos, viveu na Terra um homem que fazia rir. Entre tantos ofícios considerados úteis e produtivos, como de lenheiro, ferreiro ou alfaiate, surgiu esse homem que escolheu essa estranha profissão. Ninguém sabia o seu segredo. Seria a eterna expressão no seu olhar, os gestos amplos como grandes abraços, as piruetas ou a roupa colorida? Suspeitava-se até que ele derramasse algum pozinho na água dos vilarejos, ou que fosse mesmo uma espécie de mago. Mas quando ele aparecia numa casa ou numa praça, risos eram ouvidos. As crianças se aproximavam sempre, os velhos o amavam, ninguém ficava indiferente. Era a voz corrente que as pessoas que aprendiam a rir brigavam menos, queixavam-se menos, tinham mais amigos e suas tarefas rendiam muito, muito mais. Quando esse homem teve um filho, todos se perguntaram: de que eles vão viver, se pelo menos trabalhasse a sério? Mas ninguém levava mais a sério o seu trabalho do que ele. Com sua esposa e filho, prosseguia sua jornada e nada lhes faltava. Desde que seu filho se conheceu como gente, observou seu pai. Foi crescendo e aprendendo que o trigo vinha da terra, a água vinha da fonte. De onde vinham os risos? Os olhos do menino seguiam-no atentamente, querendo descobrir. Ao seguir os passos do pai, o menino encontrou sua vocação. Ia ser um colhedor de risos. Colheria risos nobres e populares, alemães, italianos e espanhóis. Afinal,
Viu que o riso é bom para quem ri e para quem faz rir, assim como o trigo ou a água. Semeando com bondade, brota espontâneo e nutre a emoção. Um dia ele confessou seu sonho ao pai, que lhe disse: como um camponês que conhece sua gleba, é preciso conhecer o coração das pessoas. Vou levar-te comigo e tu mesmo verás. Tomando o filho pelas mãos, andaram por muitos lugares. Quanto mais conhecia os corações das pessoas, mais via quanto haviam penado e chorado, e quanto precisavam urgentemente de uma boa palhaçada. Quanto mais conhecia o coração das pessoas, mais amava vê-las alegres. A alegria era o curativo das feridas da alma e o elixir renovador da esperança. E assim ele também deu ao seu pai a maior das alegrias. Quando já bem idoso, sentava-se para ver seu filho acolher risos e gargalhadas de ricos e pobres nos teatros e descampados. Porque o filho que segue os passos dos pais sempre pode ir mais longe, porque começou mais cedo e aprendeu desde logo o que os pais levaram anos para saber. Por isso, se tens um ensinamento ou um hábito que te faz bem, oferece-o aos teus pequeninos como dádiva imortal. Eis o que Deus espera de todos os pais de boa vontade. E que com essa história a gente fique cada vez mais próximo de nossa família. Lembrando da importância da infância, do tesouro que temos nas mãos e da oportunidade que temos de transformar espíritos que não sabemos o que fizeram e que pouco importa, porque são nossos filhos. Nós os amamos e queremos o melhor para eles. E para isso, precisamos estar junto deles, educando, amparando e auxiliando sempre. Que Jesus esteja conosco. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e que tenhamos um ótimo domingo. E para terminar com a prece, eu resolvi trazer uma nova música, uma outra música também, que se chama Nova Geração, e ela fala um pouquinho também das crianças que já estão nascendo, né? As nossas crianças que estão trazendo e buscando um mundo melhor. Então, como prece, a música Nova Geração. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor. E sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união. E brincando vai arando a terra ao solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a criança tem Jesus a orientar. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar. Eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus. Evangelize, coopere com Jesus. Eternamente amar. Bom dia a todos, que a paz de Jesus continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, essa foi a palestra do Flávio. Foi realmente muito boa e
eu fiquei aqui acompanhando os comentários, né? Realmente, aqui a Elisete colocou que o que a doutrina espírita tem, né, para poder falar sobre a infância, sobre a criança, é muito importante. Ela falou que foi muito didática, realmente, o Flávio ele é muito didático, ele faz isso já há anos, como educador espírita infantil, ou como alguns ainda gostam de chamar, evangelizador. Sem dúvida que educar exige tempo, paciência, dedicação e, sem dúvida, muito amor. A Marisa, né, que é gostoso de ouvir o Flávio, é muito gostoso. Emociona, sim, demais a gente entender, né, sobre quem nós somos e quem são as crianças que estão sob a nossa guarda. Sim, muito bom começar o dia com boas mensagens. Música eleva e embala. E o Flávio adora cantar, eu acho muito legal isso nas palestras dele, que ele sempre canta alguma música. E a gente compreender que a criança de hoje ela é um espírito milenar, que traz o que tem de aprendizados, tanto os bons quanto ruins, e cabe aos pais, né, ir lapidando. Eu coloquei aqui o link do WhatsApp, para quem quiser participar do WhatsApp do Divino Mestre. Sim, o tema foi muito bom. E o comentário de vocês fez eu me sentir em companhia. Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam, nos acompanharam nessa manhã que a gente esteve junto, ouvindo o Flávio. Estou colocando novamente na tela para vocês verem, né? Para poder apontar para a câmera. E já deixo o convite para as palestras da semana que vem. Na terça, o Wander, que vai falar sobre a pluralidade dos mundos. Na quarta-feira, o Carlos Villarraga, ele vai falar sobre alimentação saudável, a fome no mundo. E no próximo domingo, o João Batista vai falar sobre somos espíritos. Bom, então essas foram as palestras, essas são as palestras da semana que vem. Então agradeço a todos vocês que acompanharam a transmissão de hoje. Agradeço o Flávio, que gravou para nós essa palestra, doou para nós o seu tempo, o seu conhecimento. Muito obrigado ao Flávio. Desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana e que, se Deus quiser, nós nos encontramos novamente na terça-feira na palestra do Wander. Então, um bom domingo e até lá.